Olá, meus queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de prática de leitura e produção textual. Então, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje fazendo uma revisão da nossa aula 5. Por quê? Porque nesse mês nós vamos trabalhar nas nossas aulas de produção textual uma tirinha. Só que nós vamos trabalhar de forma diferente, nós vamos trabalhar em 4 etapas. Então, nós tivemos na aula passada, na aula 5, a etapa de planejamento. Vamos ter hoje a etapa da escrita e depois a etapa da revisão e, por último, a reescrita. Então, na etapa de planejamento, eu estou trazendo aqui novamente o esboço da aula de planejamento com as perguntas, né, que nos ajudam a planejar esse texto. Então, a primeira, o que irá acontecer nessa história? Observar que aqui vocês não vão desenhar, né? Alguns alunos desenharam, então não é para desenhar, é apenas para escrever respondendo essas perguntas, porque elas vão ajudar a ter as ideias para a gente produzir a nossa história em quadrinho. Então, o que vai acontecer nessa história? É uma história sobre um menino que cai do pé de manga, é uma história de um menino que vai jogar bola, é a história de um menino que pede a mãe para ir fazer compras no mercado. Então, do que nós vamos falar? A segunda pergunta é: quais são os personagens principais e como eles são? Características físicas, psicológicas, não é? Que a gente colocou até um exemplo, né, do João, que é alguém alto, estudioso, que gosta de jogar bola. Então aqui vocês vão dizer como são e quem são os personagens de vocês, tá? Sejam detalhistas. E em que lugar a história irá se passar? Aonde essa história vai acontecer? É num sítio? É na escola? É dentro de casa? É na cozinha da casa? É no quintal? Né? Aonde? E, por último, em que tempo se passará a história? É durante o dia ou é à noite? Tá? Então, todos esses elementos são importantes para a hora da escrita. Então, a aula de hoje é sobre a escrita. Então, na aula passada, a gente viu os elementos essenciais da tirinha. Agora, utilize essas informações lá da aula 5 e comece a produzir. Veja algumas informações. Ilustre os cenários, personagens nos quadros, de acordo com a sequência dos acontecimentos. Lembrando que a tirinha é um texto curto. A gente está recomendando pelo menos 3 quadrinhos. Então, o que vocês vão fazer? Vão desenhar os 3 quadrinhos. Depois, vão colocar aqui o cenário. Que cenário é esse, professor? O cenário aqui que vocês já pensaram. Né? Onde que se passa a história? Onde é que é o local? Se for na sala de aula, vocês vão desenhar um ambiente que lembra a sala de aula. Se for a cozinha, um ambiente que lembra a cozinha. Certo? Depois, e faz os personagens. Vocês vão fazer os personagens aqui na sequência da história. Só depois que vocês vão colocar os balões e escrever o texto verbal de sua história. Lembre-se de que parte verbal não pode ser longa por causa do espaço do quadrinho. Empregue fontes e letras expressivas de acordo com os balões e as entonações da fala. Então, vocês vão ter que ter muita habilidade para resumir a história de vocês em poucas palavras, tá? Lembrando que historinha em quadrinho, ela é uma historinha curta, tá? Então as frases são curtas, a fala dos personagens são curtas para caber dentro do balão. E lembre-se que no último quadrinho a sua tirinha deve provocar algum efeito, como despertar o humor, apresentar um final triste, ensinar algo ou provocar uma reflexão. Então vocês lembram que nas histórias em quadrinhos que nós lemos, nas tirinhas, ela sempre encerra, tem um final que tem uma pitada de humor, não é? Tem uma pitada ali, às vezes de algum elemento triste, algum elemento reflexivo. Vocês também vão fazer da mesma forma na história em quadrinho de vocês. Vocês vão construir a história pensando no começo, no meio e no final. Por isso é bom fazer uma história em quadrinho com poucos personagens, um ou dois no máximo, contando uma história bem rápida, bem curta, tá? Então lembre das historinhas que nós fizemos, que são historinhas bem curtas também. E não esqueçam de pensar no final surpreendente, que tem algo a ver com humor,
tenha algo a ver com uma reflexão, com um pensamento ou com algum ensinamento, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje sobre prática de leitura e produção textual. Eu vou postar também nos anexos dessa aula um vídeo que vai ajudar vocês a complementar esse trabalho de vocês de produção de história em quadrinhos. Obrigado e até a nossa próxima aula.